no ar, a Jornada Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub. Muito bom dia a todos. Muito feliz em estar aqui com vocês em mais um super episódio. Hoje, dia 20 de dezembro de 2024, do seu programa Ágil número 1411. E no seu programa 1411, do seu encontro diário, matinal, ao vivo, colaborativo, gratuito, online, seguro, leve e multiplataformas com a agilidade. E como de praxe, para a gente não esquecer, o conteúdo do Universo Ágil Hub cresceu e estamos com os UH Talks e videocasts de agilidade jurídica, líder ágil, agilidade inclusiva, ressignificando agilidade, business agility, entre outros, que vocês conferem com exclusividade ao vivo pelo YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, Twitch, e depois em mais de 20 plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast. Bom, eu não vou ficar falando muito aqui. E hoje estamos com o nosso Masterful convidado, Marcelo de Souza. É isso aí, vocês já conhecem, ele já esteve aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais de positividade tóxica, continuando o que a gente começou, o ano está acabando, e aí, nas questões de organização mental e tudo mais. Então, eu sou Leonardo Ibanes, homem cis, moreno, cabelo castanhos, olhos castanhos, barba feita, com uma blusa, eu não sei se é verde, se com algum escrito, é branca, aí já vai dependendo do efeito da luz aqui. E atrás de mim eu tô com visitas em casa, aí me expulsaram, tô na sala, aí tô aqui com os bibelozinhos aqui, buffet, e um buffet aqui que se dá uma tropeçada, dá uma judiada do pé. Mas, enfim, Marcelo, muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer imenso estar aqui com vocês para mais uma troca aqui. E muito obrigado aí de aceitar esse convite mais uma vez. Obrigado, Leonardo. Aliás, bom dia a todos que estão nos assistindo ou que vão nos assistir. É um prazer mais uma vez estar aqui. Aliás, a gente está virando essa rotina aí de a gente poder fazer esses vídeos, falar um pouco sobre comportamento humano, pelo menos uma vez por mês. Eu aceitei o convite do Leonardo, então eu estarei aqui pelo menos uma vez por mês, eu estarei aqui conversando sobre questões de comportamento humano e convido vocês a encaminharem tanto para o Leonardo como direto para mim, tópicos que vocês queiram que eu trabalhe aqui com vocês. Eu sou desenvolvedor cognitivo comportamental, eu trabalho com desenvolvimento do comportamento humano. Marcelo, mas o que é desenvolver o comportamento humano? O foco do meu trabalho é ajudar vocês a mudar o pensamento para mudar o comportamento e mudar o comportamento para mudar o modo de pensar. Ou seja, eu trabalho a nível de cognitivo, aquele choque de realidade de você com você mesmo, para entender quem você é, por que você é, como chegou até aqui, o que fazer com isso, com essa percepção que você tem do mundo, como transformar isso em algo maior, como quebrar essas crenças limitantes, ressignificar um pouco a vida para se tornar e encontrar dentro de você aquilo que você tem de maior potencial para lidar com a vida. Então, o foco do meu trabalho é mais ou menos esse, e aí vem uma sequência de formação, de pesquisa, enfim, do meu longo caminho aí, tanto acadêmico como profissional, e hoje eu me sinto bastante à vontade de estar aqui, trocando mais esse bate-papo com vocês aqui. Eu espero que seja enriquecedor, cheio de perguntas, cheio de questões, para que a gente possa aqui clarear um pouco sobre o comportamento humano. E esse tema sobre positividade tóxica, ele é extremamente importante, não só pela data que nós estamos hoje, mas pelas questões também, tanto organizacionais, como que as pessoas hoje estão vendo a vida dentro desse mundo, das redes sociais, enfim, o quanto isso tem influenciado na qualidade e na saúde mental. Então, aceitei o desafio aqui, espero que o Leonardo me traga algumas questões para a gente poder começar esse bate-papo, falar um pouco sobre a positividade tóxica, o que é, como que ela interfere na nossa vida, como ela está presente no nosso dia a dia,
Eu peço também desculpa que o fundo está inteiramente bagunçado, que eu estou mexendo aqui, então tem fio para um lado, fio para outro, quadro ali, então desculpa, mas aqui, enfim, estou passando por um processo de reforma, então é parte essa baguncinha de fundo aqui. Vamos lá, Léo. Legal. Muito obrigado aí, Marcelo. Muito obrigado, bom dia, pessoal aí, sejam todos muito bem-vindos. A ideia é essa, trazer um pouco também desse tipo de conhecimento, acho que engrandece todo mundo, né, como ser humano. Como o Marcelo sempre fala, é uma frase que eu acabei pegando, eu peguei um pouco para mim, mas é dele, mas eu falo, a gente sempre buscar a nossa melhor versão, eu acho, e a gente acaba tendo bastante conversa. Atrasamos um pouquinho, porque quem ao vivo sempre aparece alguns probleminhos, mas faz parte. Para começar com a nossa conversa, Marcelo, eu queria que você linkasse um pouco o que nós discutimos na vez passada, olha eu aqui, na vez passada, com a positividade tóxica, para a gente colocar nossa audiência aí dentro da linha de raciocínio da nossa proposta aqui. Semana passada foi semana passada. Nosso último encontro, a gente falou um pouco do final do ano, né? Exato. Final do ano chegou, e daí? O que fazer com isso? E a proposta é justamente a gente deixar de procrastinar as nossas questões de vida, aquilo que a gente tem que fazer, e colocar em prática, não esperar o dia certo, a hora certa, o momento certo. Ali a gente fez toda uma estruturação de pensamentos que ajuda você a entender um pouco a importância de você começar, do processo de você existir, de você colocar em prática aquilo que você tem, ou seja, você não esperar o momento certo, o dia, a hora, as questões das vidas, ficar vivenciando a vida dentro de justificativas, dentro de questões que sempre vai ali encontrar um significado para que você deixe para amanhã, deixe para depois da manhã. Então, a proposta do último encontro foi justamente eu trazer aqui algumas reflexões para a gente colocar em prática aquilo que está dentro de nós, aquilo que a gente tem como objetivo de vida. E hoje eu trago essa questão da positividade tóxica justamente porque, como é final de ano, a gente também tem uma tendência de querer colorir muito o nosso futuro, de buscar perspectivas de ter um futuro do ano que vem, deixar para o ano que vem, que o ano que vem vai ser melhor, que o ano que vem vai ser um ano bacana, de conquistas, de novas descobertas, enfim, vai ser aquele momento de plenitude total sobre aquilo que a gente deseja, que a gente tem de desejos da vida. O problema é que a gente não pode ver toda essa perspectiva positivista sem ter um pouco de racionalidade, sem ter um pouco de pé no chão, sem trazer um pouco da realidade da vida dentro desse contexto. Isso porque a positividade, de alguma forma, ela pode prejudicar muito, não só a saúde mental, como também criar certos gatilhos e certas crenças, acrescentar novas crenças à sua vida, justamente porque a maneira como você vê a vida, de uma maneira muito colorida, um tanto distante com a própria realidade da vida, isso vai te gerar, em vez de alegria, em vez de conquistas, isso pode te levar a frustrações, a decepções, a perda do contato com a realidade da vida. E o mundo não é colorido, o mundo ele é real. A gente tem que aprender, a gente tem que ser otimista, que é diferente de ser positivista, tem que ser otimista dentro de um contexto onde a gente tenha uma visão, uma perspectiva da realidade da vida. Ou seja, se a gente não fizer por merecer aquilo que a gente tanto espera, as coisas não vão cair do céu. Não adianta ficar pensando que isso vai acontecer, eu acredito, eu tenho fé, eu tenho força, eu tenho minhas crenças. Não adianta isso se você não colocar as coisas para andar, as coisas para acontecer. Se você não sair da sua zona de conforto, da sua inércia e começar a buscar aquilo que efetivamente você quer. Então, o bate-papo hoje, interligando com o encontro passado, é justamente esse. O encontro passado a gente falou da importância de colocar em prática, mas colocar em prática dentro de uma visão otimista e não positivista. Ou seja, ter uma perspectiva do mundo real, das coisas, não só das coisas que você quer que aconteça, mas quais são os encalços, quais são as pedras, quais são os desafios que você tem na frente para que você esteja preparado para lidar com isso, para lidar não só com a sua intenção, com a sua vontade, mas também com o acaso. O acaso também é parte do nosso processo
daquilo que a gente quer na vida, ele faz parte da vida. E o acaso pode ser ali, surgir tanto de maneira positiva como uma maneira que possa prejudicar a gente alcançar isso. Então, se a gente não se preparar, não ter uma visão realista das coisas como elas são, a gente perde um pouco isso, em vez de a gente conseguir chegar a algum lugar, a gente pode se frustrar, e isso pode criar diversos impactos dentro da saúde mental. Então, o bate-papo hoje é justamente sobre isso. Entendeu um pouquinho? Entendi. Gostei muito do link e já vou pegar uma perguntinha aí que eu acho que já pega, vamos lá, a gente já coloca o carro dentro do que a gente queria. Você tocou aí em otimismo, positivismo. Qual que seria a diferença deles? Psicologia positiva, tem alguma diferença entre os três? O que é? Essa é uma excelente pergunta, porque ajuda a gente a entender um pouco, não é só questão de semântica, é questão de perspectiva da realidade do mundo que a gente cria. O otimismo tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Uma pessoa otimista, ela não é uma pessoa cega, ela não é uma pessoa cega no sentido de não ver que dentro do nosso caminho, dentro das nossas conquistas, não existe desafios, que o mundo pode dar certo pela nossa intenção, pela nossa dedicação, pelos nossos esforços, mas sempre existe os desafios a enfrentar e há uma possibilidade daquilo que a gente deseja tanto também não dar certo. Mas a gente é otimista, a gente se sente potente para agir, a gente se sente dedicado, sabendo que nossos esforços podem nos levar àquilo. Isso é o senso de positivismo, é o senso de otimismo. Você, mesmo que os desafios lá na frente sejam enormes, você se sente capaz, você se sente potente para agir e para conseguir alcançar aquilo que você deseja. Isso é ser otimista, é saber que existem desafios, é saber que existem dificuldades, é saber dos seus limites, é saber das suas imperfeições, mas mesmo assim você vai se dedicar ao seu melhor, a dar o seu melhor, a encontrar o seu melhor para buscar aquilo que você deseja, aquilo que é parte do seu propósito, de um objetivo que você está se dedicando. O positivismo, ele não vê esse lado, esse outro lado das dificuldades. Ele vê o lado do encantamento, daquilo que ele vai alcançar, daquilo que ele antecipa a chegada dentro daquilo que ele está buscando, só que ele não consegue perceber que nessa chegada não é um caminho de flores, ali vai ter diversos espinhos que vão dificultar a sua chegada, e o positivismo, ele tem essa dificuldade de encontrar, uma pessoa positivista, dificuldade de encontrar, de perceber, de entender, de compreender esses obstáculos, ele sempre busca colorir as coisas, sempre tentar tirar daquilo que está acontecendo o lado positivo de ver. Não deu certo, mas vai dar certo, porque isso eu tenho certeza que vai acontecer. Ou seja, ele sempre tem um lado positivista das questões, mas ele não para pensar por que naquele momento não deu certo, por que aquilo não aconteceu da maneira que deveria acontecer. Ou seja, ele não consegue aprender. Desculpa que de manhã a garganta pega. Ele não consegue entender ele não consegue perceber essas dificuldades. Isso é um peso muito grande, isso, principalmente não só na nossa vida pessoal, mas quando você trabalha em organizações positivistas, com líderes positivistas, ou com pessoas que tentam buscar ali um clima organizacional mais positivista, você tem muita dificuldade de aprender com as lições do dia a dia, de saber lidar com os desafios, com aquilo que não deu certo, com os erros, com os equívocos, você não aprende. Então, em algum momento, aquilo vai colapsar, porque não existe uma visão de aprendizado contínuo. O positivista sempre olha o lado colorido, é sempre olhar o copo cheio, e nunca conseguir perceber que existe um outro lado, que existe os desafios que a gente tem que enfrentar. A psicologia positiva tem uma frase de Mark Seligman, que ele diz que a psicologia positiva é sobre as outras pessoas. A psicologia positiva tem a ver quando o Seligman fala de positivo, uma psicologia para o positivo, ele não está falando dessa visão positivista. Ele tá nos ensinando que a gente tem que aprender a entender nossas emoções, nossos sentimentos, aceitar a dor, aceitar o sofrimento como uma jornada, como parte de um processo evolutivo, uma jornada
do ser e não do ter, mas uma jornada de aprendizado contínuo de nós com nós mesmos. Por isso que ele fala que tem a ver, que a psicologia positiva é sobre a outra pessoa, ou seja, como a gente vai afetar as outras pessoas, como a gente se relaciona com as outras pessoas e como esses relacionamentos acontecem entre nós e os outros. Tem a ver com Escreve aí. Generoso, tem a ver com generosidade. Generosidade tem a ver com afeto, tem a ver com empatia, tem a ver com resiliência, tem a ver com otimismo, tem a ver com felicidade, tem a ver com bem-estar. A psicologia positiva, não, de forma alguma, ela tira a dor, o sofrimento, a angústia, as dificuldades, de forma alguma ela tira. Pelo contrário, ela nos ensina a lidar com o mundo real, com aquilo que realmente acontece na vida. E é uma parte da psicologia que para quem tem a oportunidade de ler tanto Martin Seligman como Mihaly eu já lembro o nome dele. Enfim, são dois patronos da psicologia positiva. Quem tem a oportunidade de estudar um pouco eles, é algo que vai encantar muito a vida de vocês, vai trazer muita alegria para vocês entenderem um pouco melhor de vocês mesmos. O desenvolvimento comportamental tem muito da psicologia positiva. Ela é parte todo desenvolvedor comportamental traz muito da psicologia positiva nos seus processos. Agora eu vou ter que lembrar o nome desse sujeito. Vai que você consegue. Csikszentmihalyi. Aí agora otimismo, positivismo. Otimismo ou positivismo? Vai que você consegue. Então, a psicologia positiva é formada justamente por Csikszentmihalyi e pelo Seligman. Então, quem tiver a oportunidade de ler os livros deles, vale a pena. É algo que vai agregar muito valor à vida de vocês. Legal. Querido Ibson, bom dia aí. Boa sexta-feira para você. Obrigado aí por estar nos prestigiando. Falando um pouquinho de positivismo, ali seria essa positividade tóxica, seria tipo igual agora, vamos falar, festa de fim de ano. É um momento de felicidade, um momento de renovação, de esperanças, enfim, tudo mais. Mas tem pessoas que não estão no seu melhor momento da vida, alguém está vivendo um luto ou alguma coisa. Seria bater nas costas em calma, vai dar tudo certo, não respeitar o luto dessa pessoa. Isso seria é o que a gente está falando, positivista, otimista. Otimismo, beleza, eu vou encarar que vai dar tudo certo. O positivismo, o mundo está caindo. Mas não, tá tudo lindo. Não, calma aí, vamos ser realistas, vamos pensar. Seria isso? Vamos lá. O mal de um positivista tóxico é justamente isso, é não respeitar os desafios, a dor, o sofrimento do outro. Ele tenta trazer para as outras pessoas o colorido, mas cada pessoa vivencia seu luto, sua dor, seu sofrimento, suas perdas, suas angústias, suas dificuldades. Cada um tem seu modo de expressar isso internamente, e tanto internamente como com as outras pessoas. Que é justamente por isso que o Seligman fala que a psicologia positiva é para o outro, né? Que justamente é você saber sofrer. Cada um tem o seu modo de sofrer, de lidar com aquilo que dói, aquilo que angustia ele. E o problema do positivista tóxico é que ele quer, de alguma forma, atribuir o mundo colorido sem respeitar esse limite, ultrapassando o sagrado da pessoa, ultrapassando os limites sagrados que a pessoa carrega dentro dela. Ou seja, ele acaba levando a pessoa a um estresse, acaba levando a pessoa a ampliar, a se tornar mais angustiante, porque ele não consegue entender o positivismo da outra pessoa, porque a outra pessoa não está vivendo o que ele está vivendo, e ele não consegue entender por que a outra pessoa está vendo o mundo colorido naquele momento. Por que a outra pessoa está vendo que as coisas podem ser resolvidas, só que no mundo dele, naquele instante, ele está sofrendo. Há algo ali nele que precisa ele encontrar dentro dele um equilíbrio. E não é o outro que vai trazer isso. Então, não, vai dar tudo certo. Não, isso é só uma parte da vida. Não, no final tudo funciona. As coisas sempre... a pior frase, né? Que é aquilo que é... Não, no final tudo dá certo, né? Essa é uma das frases que mais doem quando uma pessoa está dentro do luto, de um sofrimento.
meu mundo está acabando, mas vai dar tudo certo, né? Exatamente. Tipo assim, Exatamente. o mundo está acabando, mas... Eu vou aqui até fazer uma... Eu trabalhei muito tempo com um diretor que ele era muito positivista. Ele não conseguia ver problema dentro da empresa. Os conflitos, ele achava que aqueles conflitos, ele normalizava todas as questões que estavam acontecendo, e o negócio estava pegando fogo. E ele não conseguia ouvir a realidade, ele tinha dificuldade quando sentava para fazer ali estratégias para a gente poder melhorar o clima organizacional, tornar mais saudável, porque estava realmente ali colapsando o sistema organizacional ali para a cultura completamente tóxica. Ou seja, ele não conseguia entender isso, ele não conseguia perceber isso. A sequela disso foi as pessoas começarem a pedir demissão, a sair da empresa, porque não dava para sustentar aquele clima, aquele tipo de atitude que ele tinha sobre os seus liderados, sobre suas equipes, sobre sua estrutura, enfim, ali gerencial. As pessoas não estavam mais suportando, porque o conflito, ele não sabia delegar, não sabia gerenciar, isso era sempre positivismo. Não, tudo dá certo, depois a gente conversa, não, isso aí é só uma questão momentânea, essa crise é só um momento que vai passar. Ou seja, o que acabou, era uma empresa enorme, uma empresa muito bem estruturada dentro do mercado, e ele conseguiu levar essa empresa a fechar, justamente porque ele não estava conseguindo perceber a realidade do mundo, como é o mundo real do lado de fora da empresa. Havia uma crise, as pessoas estavam angustiadas, havia um estresse interno, havia uma decepção ali de gestão, enfim, e aquilo acabou prejudicando muito a empresa acabou inclusive fechando, perdendo, saindo do mercado. Então, com isso você consegue perceber o quanto a positividade pode prejudicar um ambiente de trabalho. Entendi. E o que na sua visão aí, o que torna essa positividade tóxica ela tão atraente em um mundo que está cada vez mais exigente, mais acelerado? Porque você acabou de falar aí vários pontos, positividade tóxica, ela acaba, o meu mundo a pessoa está vendo o mundo com outros olhos, vamos dizer assim. E por que é? Primeiro, então, isso é muito legal perguntar isso. Primeiro, a negatividade é parte do processo antropológico. A negatividade, ela tem um lado existencial em nós. A gente tende a ver o lado negativo das coisas. Isso é uma tendência natural do ser humano. Mas por que dessa tendência? Porque há uma preocupação de sobrevivência. Então, o ser humano vem aí, nesse processo evolutivo, ele busca enxergar mais o lado negativo, porque tudo aquilo que ele entende como negativo é o que leva ele a ter riscos, frustrações, dor, ou seja, aquilo que pode tirar a potência dele ser. Então, a gente tem uma tendência natural evolutiva de dar mais atenção ao negativo do que ao positivo. Então, isso parte do princípio que vem da nossa essência como ser humano. Aí entra uma questão fundamental dos tempos, ou seja, o ser humano foi programado para viver, caçar, evoluir, procriar, conquistar, inventar, desafiar, extrapolar, transcender. O ser humano foi feito nessa pegada, ele é um ser naturalmente transcendente. O problema é que, dentro dessa complexidade do mundo que a gente passa a criar, a gente também começou a olhar uma questão que deveria ser natural do ser e que ela foi distorcida com o tempo, que é o ser e o ter. A gente perdeu esse equilíbrio entre ser e ter, e isso nos gera uma frustração natural, porque a gente passa a dar mais atenção ao ter do que ao ser. Aos valores humanos a gente altera, a gente modifica essa percepção de nós com nós mesmos em relação ao mundo, ao mundo que nós queremos criar para nós, aos nossos objetivos e estratégias de vida. E a positividade, ela entra justamente nessa pegada. Ela vem com a autoajuda, de querer simplificar a vidas, perguntas e respostas da vidas que são complexas, em questões muito simples, em regra dos 10 modos de você ser feliz, 10 maneiras de ser gerente, 10 regras para você ser bom na cama, 10... Ou seja, ele traz uma perspectiva de querer simplificar as coisas que são complexas, e a vida é um sistema complexo. E a positividade, ela entra justamente nesse mundo da autoajuda.
Ou seja, ela passa a ser valorizada porque ela justamente tenta ocultar aquilo que está, onde estão as dificuldades e mostrar só a beleza das coisas, só o mundo belo, só a felicidade, a alegria, é a propaganda da margarina, que tudo dá certo, que tudo funciona, e ela oculta essa parte negativa a questão real do mundo dele como ele é. Vocês estão ouvindo a chuva? Não. Não? Então tá bom. Não, tá tranquilo, o áudio Está tá chovendo perfeito. muito aqui. Então, isso ela se deu em parte da vida de todas as pessoas. Por quê? Porque momentaneamente você vê as pessoas felizes, você fala, cara, eu também consigo, aquela pessoa chegou ali, só que você não vai buscar como ela chegou ali. É tanto que nossos heróis, hoje, os exemplos de liderança, hoje são muito deturpados dentro da realidade do que é ser líder. O que importa é o ter, a pessoa tem, ela passa a ser uma referência, mas como ela chegou até ali? O que ela fez para chegar até ali? Quais foram os sacrifícios que ela fez com ela e com os outros para chegar até ali? Então, as referências nossas passam a ser muito desvinculada à essência principal do ser humano, que é o ser. Ou seja, ele fez aquilo de uma maneira saudável, ele fez aquilo de uma maneira que ele prosperou, ele conseguiu alcançar aquilo, mas ele também trouxe benevolência, ele ajudou as pessoas, ou pelo menos não prejudicou as pessoas, não foi uma pessoa gananciosa, não, isso deixou de fazer parte do nosso dia a dia. A resposta é sempre ao ter, sempre a questão de felicidades momentâneas, de explosões momentâneas. É tanto que o mundo ele se perde nesse momento, que as pessoas, quando elas conseguem ali, seja de qual forma, conseguir ter o ter nunca vai ser o suficiente para essa pessoa. Por quê? Porque é um esvaziamento do ser dela com ela mesma. E a positividade tóxica, ela justamente tenta ocultar esse esvaziamento de você com você mesmo, e você fica olhando o mundo só como o mundo colorido, e chega um momento que a vida vai te dar, vai te cobrar sobre você com você mesmo, vai te perguntar o que você está fazendo com a sua vida, e aí esse momento é o momento que entra aí as questões da saúde mental. E não por acaso nós vivemos num mundo completamente depressivo, num mundo completamente ansioso, angustiante hoje. O nível de pessoas com problemas aí que vai de depressão, ansiedade, enfim, de transtornos e doenças mentais, ele tem cada vez aumentado mais, justamente porque essa questão de ser muito positivista e querer ocultar o outro lado da história, ou aquilo que você deveria estar preocupado e que deveria trazer à tona, né? E Jung, ele fala sobre isso, né? Que aquilo que você não quer ver sempre vai persistir em você. Ou seja, se você não quer olhar para você, a sua dor, seus sentimentos, suas emoções, aquilo que está dentro de você, se você não trabalhar isso dentro de você, isso vai persistir em você. E essa persistência pode chegar um momento que, em vez de positividade tóxica, você passa a ser negativamente tóxico. Ou seja, você perde completamente o brilho da vida, e aí tudo se torna uma tragédia, tudo se torna algo, enfim, algo completamente negativo. Você perde o brilho do ser. E aí você entra dentro de um processo de autodestruição de você com você mesmo, de flagelo, enfim, de autoflagelo, enfim. Aí você entra num processo angustiante do ser, né? A gente pode dizer, então, que essa questão de positividade tóxica, claro, pelo que você está explicando, vai ter consequências isso. Mais cedo ou mais tarde você vai cair na real, e de ficar olhando a grama do vizinho mais verde e falar, não, vai ficar. E pelo que você falou, são... como é que fala? As consequências são devastadoras, né? E a pessoa consegue se recuperar disso, ela consegue como que eu posso dizer? Qual que é o processo dela olhar para dentro dela mesmo e ser um pouco, porque assim, acaba faltando um pouco de empatia, né? Quando a gente olha que às vezes a pessoa ou outra está sofrendo, e a gente vai, como a gente usou o exemplo da positividade tóxica, a gente tem que permitir a outra pessoa, às vezes, o sofrimento da outra pessoa, aquilo ali, como você comentou, é uma oportunidade da pessoa transcender, dela aprender com ela mesma. E essa pessoa, o positivista, né, ele consegue ter alguma forma de buscar empatia, de ele buscar esse desenvolvimento dele, para não haja consequências no futuro maior?
Então, o grande problema é a pessoa perceber. É o autoconhecimento. Aliás, o autoconhecimento é uma questão que é legal falar aqui, né? Porque a única maneira de você procurar ajuda é quando você conhece você. Você se permitir ajudar. Ninguém ajuda. Você não ajuda uma outra pessoa, ninguém ajuda, não consegue fazer isso com outra pessoa. A pessoa ela tem que se ajudar. Ela tem que procurar isso tem que fazer sentido para ela. E a grande dificuldade, como o mundo dela, ela está vivendo um mundo fantasioso, é muito difícil ela cair na realidade dela com ela mesma. Ela entender que ela precisa de ajuda. E como perceber isso? Como que a gente percebe que a gente entrou nessa pegada de se perder dentro do mundo positivismo? Quando a gente não consegue mais ver o outro lado da vida, quando a gente não consegue ver as dificuldades, a realidade, a dor, o sofrimento, quando a gente sempre tem uma justificativa a dar para nós mesmos daquilo que está acontecendo, sem tentar entrar nas entranhas mais profundas de nós, sem saber entender o que realmente está acontecendo. Por isso que eu falo que a ideia do autoconhecimento ela também tem que ser um pouco trabalhada. Autoconhecer não é você falar de você, não é você falar das suas qualidades, das suas virtudes, ou daquilo que você entende que são seus defeitos. Isso é que a mente quer que você acredite em você. O autoconhecimento é você todos os dias, todas as oportunidades, estar presente e fazer uma autoavaliação de como você está se sentindo naquele momento. Ou de como foi aquele dia, o que de bom trouxe aquele dia que você viveu, aquele momento que você viveu. O autoconhecimento é você, instantes a instantes, parar, respirar e falar, cara, essas últimas horas da minha vida, ela foi alegradora? Foi feliz? Eu fiz o bem? Eu dei o meu melhor? Eu fiz algo que trouxe alegria para outra pessoa? Eu fiz algo que contentou, que trouxe felicidade? Ou seja, eu dei o meu melhor ali? Ali foi... Eu consegui expor aquilo que representa e que eu quero que seja uma questão identitária, que eu quero ser reconhecido dentro daquilo. Só que esse autoconhecimento, ele necessariamente ele precisa ser feito de instante a instante. Não adianta você acreditar que você é uma pessoa, que isso, positividade tóxica. Você acreditar que você é uma pessoa não vai te fazer aquela pessoa. É preciso você fazer esse auto-feedback, essa autoanálise de você com você mesmo, para que você consiga atribuir você uma sequência de percepções onde você consegue entender o que precisa ser melhorado, o que você pode evoluir e o que você entende que foi legal, foi bacana. Ou seja, ali desse contexto está a empatia, está a gratidão, está educação, está conhecimento, está sabedoria, está o diálogo, enfim, está tudo incluso dentro dessas percepções que de momento em momento a gente passa a olhar para nós com um olhar, não um olhar crítico de julgar, mas um olhar de perceber que, bom, foi bacana, mas eu posso fazer melhor. Não, aquilo foi suficiente, está bacana, eu acho que foi um momento que valeu a pena viver e que eu viveria intensamente novamente. São essas questões de autoavaliação que a gente faz com nós, que nos faz sair dessa angústia de ficar olhando o mundo positivista, ou ter medo da dor, ou ter medo do sofrimento, ou ter medo do mundo real que está à nossa frente, dos desafios, dos nossos limites, das nossas imperfeições. O ser humano, ele é perfectível, mas não perfeito. Ele está sempre na busca e ele sempre é uma pessoa melhor segundo a segundo. Assim como ele é singular segundo a segundo. Só que se a gente não olhar para nós, se a gente não parar momentos a momentos, avaliar como foi o instante anterior, foi bom, foi bacana, caraca, não foi legal, então beleza, o que eu posso fazer daqui para frente para que eu não repita esse sentimento, essa emoção negativa que eu estou vivendo, que eu estou vivenciando nesse momento. O ser humano, aqui eu acho que é legal, Léo, a gente entender que a gente está desaprendendo a conversar com nós. A gente desaprendeu. O diálogo nosso, a gente deixou de ter um diálogo para ser um monólogo, onde só nossa mente fala com a gente, onde aquela voz interna fica conversando com a gente, mas só ele fala. É só ele que impõe, é só ele que justifica, é só ele que encontra uma resposta, é só ele que argumenta. A gente tem que aprender a nós conversarmos com nós. Vem um pensamento, eu não concordo com o que você está falando para mim. Ou seja, parece uma conversa de maluco, mas é isso que nós precisamos aprender com nós, a conversar com nós novamente, para que a gente possa
reaprender a se conectar com o mundo real, com o mundo que existe além do nosso mundo, e aí sim, a gente poder trabalhar e perceber que eu não preciso ser pessimista, eu não preciso ser negativista, eu tenho que ser otimista. O otimismo é saudável. O otimismo nos faz ver o mundo como ele é e acreditar que eu tenho potência, que eu tenho autoestima, que eu tenho auto-amor, que eu tenho valor, que eu tenho virtudes, que eu tenho diferenciais. E para conseguir encontrar isso dentro de nós, é só nessa conversa interna, esse autoconhecimento sob uma perspectiva de instante a instante, a gente aprender a estar presente para olhar para nós, para dentro, e não somente para fora. É aí que volta a dizer, né, a psicologia positiva, a positividade tóxica, desculpa, gente, hoje é sexta-feira e são 8 horas da manhã. A positividade tóxica, ela se faz presente em pessoas esvaziadas do ser, são pessoas vazias, são pessoas que não conseguem encontrar sua própria identidade, seu próprio eu. Ele sempre está buscando no outro, sempre está buscando complementar ele com aquilo que não lhe pertence, de um mundo que não é real. E claro que isso vai adoecer, porque em algum momento você vai conversar com você e você vai olhar sua trajetória, seu legado e falar, e daí? O que eu estou deixando? O que eu estou fazendo com o mundo? O que eu estou construindo? Como minha vida está passando? Eu não estou falando que ter, apesar que para mim um carro branco, um buraco no teto ou uma lancha no mar, isso não faz muito sentido para mim. Não quer dizer que se eu estiver lá, eu nunca tive uma lancha. Talvez eu tendo ela, vai fazer um sentido danado para mim. Mas hoje, as minhas ambições são um pouco diferentes disso. Mas eu não quero dizer que isso não importa. Eu não estou dizendo que ter uma vida agradável, uma vida bacana, uma vida que você possa ali explorar e ter mais facilidades, enfim, ter luxo. Isso não estou dizendo que isso é ruim, mas não importa. O que eu quero dizer é que isso perde a importância quando você não faz parte daquilo, que aquilo não foi algo que você lutou, conquistou, se dedicou, buscou, enfrentou. Isso deixa de ter valor se você também nessa pegada de conquistar o seu ter, se você também não deixou algo de bom para as pessoas, se você não conseguiu trazer algo de bom para que as pessoas participem também dessa alegria de suas conquistas. E aí que entra a felicidade. A felicidade é justamente nesses momentos que você vai conquistando, que vai construindo, que você vai vencendo você mesmo, ressignificando, atingindo seus potenciais, desafiando você mesmo. São esses momentos singulares que você não quer que acabe, mas a felicidade, ela acaba, porque são momentos. É por isso que não existe ser feliz, existe estar feliz. Mas para estar feliz, você precisa ser. Muitas pessoas têm tudo, mas são infelizes, porque não são. Elas não são aquilo. Elas têm, mas não são. Não há algo dela ali que possa atribuir a ela um valor significativo dela para ela mesma, com uma razão de existência, de pertencimento, de autoestima, de reconhecimento que ela naturalmente é uma pessoa que tem princípios e significados singulares do mundo e que ela fez por merecer. Então, é um pouco, quando a gente fala de positividade tóxica, a gente justamente limita a essa percepção da importância da jornada, da importância do processo, da importância das conquistas, da importância daquilo que realmente você se dedicou, evoluiu, se esforçou, que você sofreu, que sentiu dor, ou seja, é o processo, é esse processo. E a pessoa que é positiva, excessivamente, ela não consegue ver isso, ela só consegue tirar o lado bom das coisas. E aí você, com certeza, vai cada vez mais se esvaziando. O resultado disso é a negatividade tóxica, você perde o brilho da vida, e aí vem as questões da saúde mental, enfim, daquilo que você mesmo vai entrar num processo de desacordo de você com você mesmo, e aí as consequências são bem sérias. Voltando um pouco, tentando pegar um gancho lá atrás, que você estava falando, nas conversas internas. Eu acho que eu li um artigo seu comentando que a gente precisa, sim, conversar e prestar atenção no momento que ela não está nos valorizando ou não está ou está valorizando, para a gente ter uma discussão mais saudável com isso. Você acredita que, assim, o positivista, vamos tratar o positivismo, né, que o excesso
acaba sendo a positividade tóxica. Você acredita que quando... Ou, né, acredita, aí eu já não sei, acho que não seria a palavra correta, mas esses próprios diálogos internos de você, puxa, não, agora você está sendo muito negativo, ou não é bem por aí, ou o mundo é mais cinza. Você acredita que a pessoa ela pode ter um semancol nisso? Ela consegue acordar para que ela está sendo tóxica para com o meio ao redor? Deixa eu ver se eu entendi, daí eu vou responder, daí você me diz se está dentro do que você está... Eu estou falando na questão tá? porque eu gostei muito, eu acho que foi esse artigo que eu li agora esta semana, ele fala muito dos diálogos internos. Então, conforme como que você falou, que a gente está vivendo um mundo mais complexo, né, mais depressivo, porque a gente acaba ouvindo mais a nossa voz interna do que a gente conversar com ela, no papo de louco que você falou ali, que na verdade não é, são conversas internas que a gente tem com nós mesmos. E às vezes a gente se sente, eu falo assim, na questão de, você está desempregado há muito tempo, então a própria sua mente, ela começa a falar que você não presta, que você não... Vamos lá, legal, bacana isso, bacana. Vamos lá, se a gente não consegue entender quem somos, se a gente não consegue conversar com nós, a gente também não consegue entender nossos valores, aquilo que a gente tem de melhor dentro de nós. E o mundo, o cérebro, como eu falei, a tendência humana, a percepção humana tem a ver com o negativismo. Isso é parte do processo evolutivo. Dentro desse processo, existe ali uma estrutura mental, psíquica do ser humano, em que ele, quando ele tem um problema e ele não consegue resolver esse problema, ele vai imergir nesse problema. Uhum. Ele passa a ver esse problema e não mais as outras questões da vida. É o que muitas pessoas chamam de depressão. Ou seja, a gente, quando tem um problema na vida, a gente não consegue encontrar uma solução, o próprio cérebro tem um mecanismo onde ele começa a fazer ali um giro dele, quando ele entra num loop alimentar, para que ele busque dentro de si, resposta dentro de si, que possa lidar com aquilo que está angustiando ele. Essa é a depressão. É tanto que um processo depressivo, você não ouve mais nada, você só vê aquele problema. Quando você entra nesse estado, é porque você se perdeu de você com você mesmo. E isso é natural. A pressão que você tem, a quantidade de estímulos neurais que você tem externos, a pressão da sociedade, a pressão da cultura, a pressão dos colegas, a pressão dos amigos, a pressão do marido, a pressão da esposa, a pressão dos filhos. Você, em algum momento, seu cérebro falou, para tudo, que eu tirar tudo e deixa eu focar só nesse problema. E aí ele entra nesse loop. Quando a gente faz essas conversas internas, que é o que eu falei, de vez em quando parar e falar, como é que foi meu momento anterior? Como é que foi a reunião? Como é que eu me comportei? Me comportei bem? Como é que foi meu trabalho hoje? Como é que foi minha conversa, meu diálogo com a minha esposa? Como é que foi minha conversa com meu filho? Como é que foi ali na consulta com o médico? Ou ali naquele projeto? Eu fiz meu melhor? O que faltou para mim? O que ali faltou de coisa? Faltou conhecimento? Faltou atitude, faltou um comportamento adequado, faltou uma comunicação mais clara, faltou eu aprender a ouvir o outro. Ou seja, quando a gente faz essa autoavaliação, a gente começa a aprender a analisar o mundo de uma maneira muito mais ampla e muito mais certeira. Ao mesmo tempo, a gente consegue perceber não só os nossos valores, mas também os nossos limites. E quando a gente consegue colocar isso dentro de nós, sob uma visão mais clara, a gente sabe o que a gente precisa para se tornar cada vez mais uma pessoa melhor. A gente consegue ter um foco mais claro da nossa vida, para onde a gente deve ir e para aquilo que a gente deve atribuir a nós, para nos tornarmos pessoas cada vez, acelerar o processo de nos tornar pessoas cada vez melhores. Então, esse é o processo do autoconhecimento e é justamente esse processo que vai fazer a diferença de você para quando, por exemplo, você cair em uma problemática da vida, uma dificuldade, um desemprego, uma doença, você saber conversar com você saber lidar com você e perceber tanto o lado otimista daquilo que você pode fazer para conseguir dar a volta por cima e saber lidar com aquele acaso, com aquilo que aconteceu com você, também perceber e entender quais são as suas fragilidades, a sua vulnerabilidade, para que você consiga trabalhar isso e saber que trabalhando isso, você vai se sentir mais potente para saber lidar com aquele acaso, com aquela situação.
esse é um processo de que é autogratidão de você mesmo, de você com você mesmo, de autorrespeito de você com você mesmo, que tem a ver com essa questão que eu falo do autoconhecimento. Autoconhecer não é saber quem você quer ser. Autoconhecimento é você olhar para você, ser vulnerável com você e de você com você mesmo, estar na sua plena vulnerabilidade, para que você possa enxergar em você, ter esse diálogo interno e falar, caraca, isso aqui não está bom, isso aqui está bom, por aqui eu acho que eu estou precisando trabalhar isso, estou precisando melhorar isso, isso aqui está uma coisa bacana, isso aqui está me ajudando bastante, ou seja, você tem uma percepção muito clara de você com você mesmo. Pessoas que fazem, que praticam, que têm essa lucidez da vida, e aí eu falo, a psicologia positiva é uma das psicologias que ajuda a gente a enxergar isso. A terapia de autoconsciência também é um processo que você traz essa capacidade de olhar para você mesmo. Existem mecanismos, ferramentas que você pode atribuir a você, ou se na dificuldade buscar um especialista que trabalha o comportamento humano, principalmente o processo cognitivo, comportamental, justamente para trazer esse choque, essa lucidez de você, e você, opa, estou me reconhecendo, estou aprendendo a entender quem eu sou, agora o que eu vou fazer com isso? E aí que é um processo de desenvolvimento comportamental, enfim, é onde entra aí o processo na mão de um bom profissional que vai conduzir você. Respondi? Isso, é isso aí mesmo. Eu lembrei o artigo aqui e coloquei ele até o link aqui, está até aparecendo aqui embaixo. Aliás, pessoal, terminando aqui, eu vou publicar o artigo dessa conversa, tá? Sobre psicologia tóxica. Eu já terminei, já escrevi ele ontem e eu vou publicar assim que terminar aqui. E é justamente esse bate-papo aqui, ele vai estar também escrito. E não adianta reclamarem para mim, seus artigos são muito longos, meus artigos são para ensinar, ou seja, para criar, gerar uma discussão, não que eu estou certo, não, mas eu quero gerar um conteúdo onde você possa efetivamente pensar e ter embasamento fundamentado. Por isso eu não consigo fazer isso em 5 linhas. Então, dá um tempinho que tudo que eu escrevo tem fundamento, tem estrutura, tem pesquisa, tem ciência, por isso eu não consigo fazer eles em quadradinhos aí de 10 linhas. Eles são longos, mas são, com certeza, tem muito valor atribuído ali, muito carinho e muita paixão do que eu falo. Então, cara, vale a pena ler. E essa positividade tóxica, ele ficou bem bacana. Eu trago ali um caso de uma cliente minha, Ana, que é uma grande amiga minha. Eu uso o nome dela, ela se permitiu eu usar o nome dela. E ela sofreu o acaso, pegou ela de rasteira e ela quase que ela perde o senso de vida, enfim. E eu conto essa história dentro desse artigo de hoje. Legal. Compartilha assim com a gente. Pô, ninguém tem pergunta, cara? Pois é, tô achando o pessoal hoje tá mais tranquilo. Sexta-feira, final de ano, eu acho. Aí tá... falando nisso, hoje é aniversário da minha sogra também. Parabéns para ela, vou deixar aqui reservado. Meus parabéns, saúde, tudo para ela. Ontem a gente comemorou um pouquinho. E é isso aí. Bom, continuando aqui, uma coisa que eu acho que é interessante, que é como que a gente pode identificar, distinguir uma positividade saudável de uma tóxica, trazendo isso para o contexto organizacional. Uau! Porque a gente está vendo, às vezes você deu o exemplo do seu chefe lá, do seu líder que você teve, que ele era muito positivista e tudo mais. Às vezes a gente, e aproveitando o gancho do seu texto ali, porque é verdade, eu sou um dos que reclamou, tá, gente, que o texto dele é muito grande. Mas eu vejo exatamente isso. Você dá base no seu texto para ensinar, para que a gente consiga confrontar no modo, né? No confrontar ideias, ter ideias, a gente argumentar e discutir isso. Isso eu acho fantástico nos seus textos, tá? Já deixo reservado aqui também, registrado o meu. Por favor. Vamos lá. Positividade. Ser uma pessoa positiva, isso não é algo ruim. Isso faz parte. Isso é legal, você ter sua perspectiva positiva da vida. Mas, ao mesmo tempo, você também tem que aceitar a realidade, tem que ter uma autenticidade emocional, tem que ter foco que a vida é um aprendizado contínuo, tem que ter inspiração, tem que ter esperança, uma esperança realista, positivista, tem muito a ver com esperança, tem que ser algo, você tem que ter o pé no chão.
Então, não importa, você vê, cara, eu sei, o concorrente é grande, eu sei que meu produto vai ter dificuldade, mas, cara, eu acredito, eu tenho certeza que vai funcionar, vai dar certo. Mas isso não tirar da sua realidade, que pode também não dar certo. Ou seja, é você saber lidar com a realidade da vida. Ser positivo é parte da vida, assim como o otimismo. Apesar que o otimismo tem a ver muito com personalidade, uma pessoa otimista, ela jamais tira a realidade da frente dela. Ela sabe dos problemas, mas ela acredita no que ela faz, ela acredita no seu potencial, na sua dedicação, enfim, ela vê a possibilidade de realmente dar certo muito mais que dar errado. Então, uma pessoa positiva, ela tem que ter essa realidade, ela tem que entender que o mundo é 50%, como o Epicteto dizia. O mundo, a gente pode ter 50% de controle da vida, porque os outros 50% é o acaso. E o acaso a gente não tem controle, e a vida é assim, em tudo na vida. Então, a pessoa positiva, ela tem que ter essa realidade. Dentro de uma organização, isso parte da liderança, de trazer, sim, ali pessoas motivadas, pessoas de bem, para um ambiente colaborativo, um ambiente ali que se permita acertos e erros, um ambiente onde as pessoas se permitam dar suas opiniões, conversar, ou seja, um ambiente humanizado, ou seja, onde se respeita a singularidade de cada um, a autenticidade de cada um, os valores de cada um, porque há uma diferença, há uma diversidade de pensar ali. Então, o ambiente pode ser positivo, mas ele também tem que respeitar essas diferenças. Ele não pode impor que as pessoas só podem olhar o lado bom das coisas, que as pessoas não podem olhar o outro lado, olhar como uma questão mais real, mais crítica ali da questão do que ele está desenvolvendo, do projeto que ele está trabalhando. Ou seja, é mostrar, o ambiente ele pode ser positivo e falar, cara, vamos acreditar em nós, a gente tem potencial, a gente trabalha bem, a gente é bem formado, a gente é bem... Aqui existe uma qualidade entre as pessoas, são pessoas de virtudes, são pessoas diferenciadas, então vamos acreditar, é bacana isso, mas, cara, com o pé no chão, mas com uma racionalidade de que aquilo que está se fazendo não se depende, eu sempre digo, né, existe a intenção, a ação e o resultado da ação, são 3 parâmetros completamente diferentes, sua intenção e ação não necessariamente vai trazer o resultado que você espera, justamente porque que nos lembra, tem o acaso, e fora o acaso existe dentro do acaso existe diversas questões que podem se dar. Então, eu não estou dizendo que não ser positivo é não ser positivista. É diferente. É só ver o lado positivo. O ambiente positivo é um ambiente saudável. Assim como o ambiente otimista é um ambiente saudável. Mas um ambiente saudável não quer dizer que fecha os olhos, não, tá vendo um atrito ali, tá vendo um problema ali de relacionamento, de comportamento. Ah, não! Isso aí se resolve, deixa para se resolve. Pô, cara, tem um problema ali com carga de tempo, de horário de trabalho. Os caras não estão dando conta, tá faltando mão de obra ali, precisa colocar alguém. Não, eles se viram, deixa lá, é um ou 2 dias de hora extra só, isso não faz diferença. Ou seja, esse lado que é o problema dentro das organizações, esse lado de querer olhar, sorrir, tá sempre sorrindo, tudo que você impõe, você tem um efeito sobre aquilo. E os seres humanos, nem todo mundo acorda feliz todos os dias, nem tudo está bom todas as horas, ou seja, a gente é um processo vivo, e que cada momento é um processo de ressignificação e de se auto-entender com o mundo que a gente cria. Então, um ambiente que se impõe a positividade é um ambiente que vai se tornar, ele vai, com certeza, quando você impõe a felicidade, quando você põe a positividade, quando você quer que aquele ambiente seja de uma forma que não condiz com a realidade humana, que tem essas suas diferenças emocionais, seus trabalhos e sentimentos, enfim, quando a gente não traz essa realidade para dentro, ele vai colapsar, ele vai entrar em conflito, e daquilo que era a intenção de ser positivo, ele vai se tornar um ambiente completamente tóxico, um ambiente que ele vai te fazer mal. Isso é legal, Léo, você fala, tem um cara que é o Tal Ben-Shahar, ele foi o prepulsor da ideia da felicidade organizacional, né? Ele que trouxe ali o curso sobre felicidade. Quando você assiste o curso dele, ele é o patrono dessa proposta. Quando você vai assistir o curso dele, a única coisa que ele não fala no curso é sobre felicidade. E o curso é sobre felicidade. E por que disso? Porque o objetivo dele é ter ali dentro da empresa uma preocupação sobre as emoções e os sentimentos. E quando a gente foca as emoções e sentimentos dos colaboradores, a gente consegue entender quem eles são na realidade.
quais são os seus diferenciais. E é justamente saber trabalhar essas diferenças, essa diversidade de emoções e sentimentos que a gente consegue construir um ambiente colaborativo, humanizado. É respeitar o espaço de cada um ter a sua própria identidade. Isso não faz que aquela pessoa se isole, pelo contrário, quanto mais isso aparecer, essas diferenças, mais conhecimento e mais potência uma empresa tem, mais valor ela tem, porque você está permitindo pensamentos diferentes se juntarem, se somarem para um processo sistêmico muito maior. Então, quando ele fala, quando o Tal Ben-Shahar fala da questão da felicidade, o que ele está falando, na verdade, é, vamos respeitar as emoções e os sentimentos das pessoas, porque cada dia é um dia, cada momento é um momento, cada situação é situação, cada condição é uma condição, e cada pessoa vive o seu momento, e cada pessoa tem, de um processo interno, o modo de lidar com as suas emoções e sentimentos. E quando a gente respeita isso, a gente torna o ambiente muito mais saudável, um ambiente participativo. E isso é o que faz a diferença de um ambiente tóxico positivo ou de um ambiente saudável, onde se prega, sim, o otimismo, se prega ali, sim, busca de encontrar a felicidade. Claro. Mas respeitando que cada um tem o seu momento de ser. E o processo de ser, ele é fundamental em qualquer cultura, qualquer clima organizacional. Uou! E é verdade isso aí. E para fechar, como a gente começou um pouco mais tarde, vamos dar uma canja para a turma. Eu não sei se alonga muito a conversa, mas e o risco da gente ter um ambiente dessa positividade tóxica que ele pode o risco de ter um ambiente desse, né? Qual que é os prejuízos que ele traz no longo prazo para a saúde mental para a saúde mental do time, eficácia de uma organização, enfim. Então, o problema é quando você impõe isso, quando você quer que isso aconteça na empresa, você está tirando a autenticidade das pessoas. Você está tirando a pessoa como ela é. E isso é suportável por um tempo. Por um tempo. Então, o ambiente que se propaga, ou que se impõe esse tipo de cultura, com certeza ele vai inverter, ele vai se tornar um ambiente completamente negativo. Eu vou explicar isso de uma maneira melhor. Quando a gente espera sempre algo positivo, a gente não está nos preparando para receber algo negativo, para errar, para ter conflitos, para ter outros desafios que não foram programados. E quando isso começa a acontecer, como você não está preparado, isso vai acontecer. Quando isso vai acontecer, as pessoas vão se perder, porque elas não sabem se vai lidar com aquilo ou se vai colocar aquilo embaixo do tapete e seguir em frente. Esse é o mal de grande parte das empresas. Tem um monte de empresas que desapareceu justamente. Você pega a história de empresas que justamente desapareceram por causa disso, de acreditar que seu produto era o melhor e não ver o concorrente funcionando. Eu escrevi um artigo que fala lá, estou exemplo do BlackBerry com o iPhone, né? BlackBerry começou o ano de 2000, ali a primeira década do século XXI, como, cara, era impossível o BlackBerry não ser o maior dispositivo móvel da história. Ele tinha tudo para ser. Só que os donos eram tanto positivos, acreditavam tanto no produto, e sua equipe acreditava tanto que eles tinham o poder sobre o produto e o domínio sobre ele, que eles não viram um cara que não queria criar o telefone, jamais queria se envolver em telefone, mas na hora que a equipe dele, que não era positivista, mas era realista, e falou: o Jobs, cara, o negócio, cara, você já produziu um negócio de música, você já produziu uma telinha aqui que a gente consegue. Tem que enfiar esse celular, cara, senão esse BlackBerry vai ser o único no mundo que vai ser dispositivo móvel. E quando ele olha para o mundo e fala, realmente, vamos colocar musiquinha dentro do aparelho de celular, vamos colocar uma telinha maior, vamos tornar isso aqui um computador portátil. Quando ele faz isso, ele simplesmente tirou o maior líder, está se tornando o maior líder de telefonia do mundo, ele simplesmente tirou esse produto, acabou com esse produto deixou de existir, porque Jobs, a sua equipe, não necessariamente o Jobs, mas a sua equipe com ele, olhou para algo e falou assim, não, cara, vamos para esse caminho aqui, porque esse caminho vai ajudar a conectar as pessoas, e as pessoas vão poder se falar de maneira diferente, além de poder buscar, compartilhar ideias, compartilhar programas, não só vai vir e-mails e respostas. E quando o BlackBerry foi se colocar numa situação, cara, nós temos que colocar a internet dentro do celular, você está vendo o que está acontecendo? Já era tarde demais, porque as pessoas começaram a copiar uma tendência que a equipe de Jobs criou. Ou seja, esse é o problema do positivismo.
A gente não vê que o concorrente está acontecendo, a gente não vê que o projeto não está indo para o lado certo, a gente não vê que precisa ter conversas difíceis com pessoas que não estão se comportando, que não deveriam estar na equipe, a gente não vê que há conflitos, a gente não vê que o caixa está negativo, a gente não vê os processos trabalhistas, ou seja, a gente só fica olhando o lado bom das coisas. E aí, com certeza, isso vai. O inverso disso é justamente tornar um ambiente negativista, tóxico, e com certeza é um ambiente de se conviver entre pessoas tóxicas. As pessoas vão se tornando tóxicas dentro desses ambientes. Isso é uma consequência natural, existe milhões de artigos falando sobre essa questão de ambientes muito positivos e ambientes que se buscam impor a felicidade, enfim. Isso sempre tende a levar para um desequilíbrio entre as pessoas, emocional e de sentimentos. Muito bom. A gente nem falou ainda do Chief Happiness Officer ainda, que tem algumas empresas que estão criando. Ainda faltou bastante coisa aí para que a gente gostaria de discutir, de repente... Mas o chefe de felicidade, é isso que eu falei para você, o papel de um chefe de felicidade não é levar um ambiente a ser positivo ou um ambiente feliz, é trabalhar, é respeitar e conseguir estruturar o ambiente onde as emoções e os sentimentos são respeitados, onde a integridade da pessoa, a austeridade da pessoa é respeitada. Tanto que o Tal Ben-Shahar, ele fala muito disso no curso, a importância está nas relações humanas, no comportamento entre as relações humanas, e as relações humanas são puramente emocionais e sentimentais. Então, um chefe de felicidade, né, esse papel que hoje é tão importante, na verdade, o papel dele é monitorar como estão as emoções e os sentimentos das pessoas dentro daquele ambiente e ouvir as pessoas, ouvir. É a transparência total das pessoas poderem falar o que elas estão sentindo e o que elas estão, como elas estão emocionalmente dentro daquele ambiente, se elas estão bem, se elas estão felizes, se ela vê uma perspectiva, se elas são valorizadas, se elas são respeitadas, se elas se sentem pertencentes, se ela se sente, se elas conseguem colocar aquilo que elas esperam, aquilo que ela tem de melhor no seu processo de trabalho ali. Então, esse é o papel de um chefe de felicidade, não é fazer as pessoas felizes. Felicidade, cara, que quando você é feliz, qual que é a única coisa que você não quer? É deixar de ser feliz. Deixar de ser feliz, Quando nós estamos felizes, a gente não muda. A felicidade é o estágio máximo. A felicidade é quando a gente chega num ponto que a gente não quer mais sair dele. Aquela conversa com o amigo que você não quer que acabe, aquele filme que você não quer que acabe, aquele momento que você está com a pessoa que você ama, que fala, cara, isso aqui não pode acabar, cara, isso aqui é um mau ato. Só que ele acaba. É aquele freezer cheio que você não quer que esvazie. Exatamente. A felicidade é o estado de estar, não o estado de ser. E quando a gente fala em ambiente organizacional, quando a gente fala em clima organizacional, quando a gente fala em cultura das empresas, a gente tem que olhar isso sobre uma percepção de que a gente tem uma equipe que, quando a felicidade chegar, quando aquilo for concluído, quando o sucesso for alcançado, o time possa falar, cara, esse momento eu não quero que acabe, porque esse momento é bom demais e eu fiz parte dele. Isso é felicidade dentro das empresas. Não é as pessoas serem felizes, mas no momento que deve estar feliz, elas reconhecerem que aquilo foi importante para ela e para a empresa, ou seja, aquilo foi colaborativo. Eu costumo falar, eu acho que eu li quando era criança e tudo, que felicidade não é um lugar a chegar, e sim um caminho a percorrer. Sim, exatamente. É uma jornada que é como você falou, é o estar, né? Então faz parte de todo o caminho. Bom, gente, muito obrigado, Marcelo. Vamos já deixar agendado a próxima aqui. Eu quero... Deixa eu até pegar aqui. E as pessoas não gostaram hoje? Como é que foi? Ninguém gostou? Ninguém... Hoje o pessoal está em ritmo natalino, entendeu? Então eles estão mais tranquilos aí. Acabaram interagindo um pouco também, achei, pelo tipo de tópico. Mas, enfim, a gente vai... Eles vão procurar a gente nas redes, tá bom? Pessoal, está gravado isso aqui. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar. Quem quiser propor um tema para o nosso próximo encontro daqui a um mês, podem propor. Me sigam. Hoje eu vou publicar o artigo sobre positividade tóxica. Daqui a pouco ele já vai estar lá no meu LinkedIn, vai estar nas minhas redes sociais, lá no meu blog.
Meu blog já está com quase 400 artigos escritos por mim, são artigos muito bacanas. Eles são longos, mas eles têm fundamento, têm pesquisa, têm ciência, e eles sempre agregam valor. Não que eu estou certo, mas eu tenho certeza que vai ajudar você a pensar um pouco mais, sair um pouco da caixinha, ver um pouquinho outras possibilidades de pensar, e se você concordar ou não, você escreve lá para mim. Adoro fazer esse bate-papo, essa troca de ideias, isso é parte do meu dia a dia, da minha vida com meus clientes, com as empresas, com os clientes que eu atendo, enfim. Eu me sinto muito motivado e muito feliz quando as pessoas trocam ideias comigo. E se vocês não entenderam ou quiserem explorar mais um pouco sobre essa positividade tóxica, pode escrever para mim, manda mensagem, manda WhatsApp. Não necessariamente eu respondo na hora, mas eu sempre respondo. Eu nunca deixei de atender qualquer pessoa que me procurou. Então, se sinta à vontade aqui. Eu queria fazer uma finalzinha aqui para falar do Epicteto. Posso? Pô, vou até dar destaque para você na tela. É só para a gente fechar hoje. Sobre Isso. tudo que a gente falou sobre positividade, enfim. Epicteto, ele viveu ali 300 anos, ele era o estoico, ele viveu ali 300 anos depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo, os 300 primeiros anos ali, e ele foi um escravo e depois um analfabeto, escravo, mas seu pensamento era tão fora daquele mundo que ele vivia, que ele acabou se tornando hoje um dos maiores filósofos da história. E Epicteto, ele tinha um pensamento que ele dizia que, por mais, eu vou aqui traduzir de uma maneira que vocês entendam, para a gente linkar aqui com a ideia da proposta de hoje, da positividade tóxica. Ele dizia que, por mais que a gente se esforce, que a gente se dedique, que a gente se empenhe, que a gente queira, que a gente faça o nosso melhor, a gente jamais vai conseguir ter controle na vida. Total controle da vida. Porque 50% da vida pertence a nós, mas 50% pertence ao acaso. E isso a gente não pode fugir. E não só questões que podem acontecer pelo acaso, positivas ou negativas, mas o acaso é parte da nossa vida e é parte não na intenção nem na ação, mas o resultado daquilo que a gente espera da vida. E o acaso é parte. Então a gente não consegue ter controle total na vida. E para isso, Epicteto, dentro desse pensamento, ele fala também que no mundo, necessariamente, há dois tipos de pessoas. Pessoas do tipo A e pessoas do tipo B. Para Epicteto, existe muito mais pessoas do tipo A. E que são as pessoas do tipo A para Epicteto? São pessoas que fazem o suficiente e não o melhor. São pessoas que fazem para ela e não para o coletivo. São pessoas que pensam só nela. São pessoas que tentam facilitar a vida, encontrar caminhos mais curtos. São pessoas que não estão nem aí para os outros, mas se preocupam muito com ela. São pessoas que não se dedicam, que não se esforçam, que não buscam o seu melhor, que não buscam se desafiar, que não buscam estar em constante aprendizado, que não buscam experienciar e experimentar a vida, que não busca dialogar, que não busca entender, saber que ele é limitante, saber que ele precisa sempre estar num processo evolutivo e por isso ele precisa se esforçar e dar o seu melhor. Não, são pessoas que, como aquela música dizia, né? Deixa a vida me levar, vida eleva eu. São pessoas que acreditam no acaso, que acreditam no Papai Noel, que acreditam na loteria, que acreditam no prêmio que ele vai ganhar. Ou seja, ele não faz, ele deixa que o mundo aconteça. E quando ele tem que olhar para o mundo, ele só olha para ele mesmo. Essas pessoas são muito fáceis de encontrar, muito fáceis. São as pessoas que culpam o outro, que julgam, que criticam. São as pessoas que o problema está no marido ou na esposa, são as pessoas que o problema está no filho, está no vizinho, está no colega, está no parente, está no pai. São pessoas que a culpa do mundo está nos políticos, que ele sempre é a pessoa isenta de tudo isso. Ele sempre é a pessoa que tem as certezas, que tem as respostas e que tem as verdades. Mas nunca procurou saber se aquilo realmente faz algum sentido para o mundo. Mas ele acredita, ele é escravo do próprio viés, é escravo da sua própria ignorância, das suas próprias fragilidades. Esse é o tipo A, que Epicteto dizia que existe demais no mundo. Mas tem o tipo B, e o tipo B é aquela pessoa que pensa nela, mas pensa no coletivo. São as pessoas que se esforçam, se dedicam, que buscam estudar, compreender, ouvir, ser empático, que busca ter gratidão, que busca respeitar, que busca entender e compreender as diferenças entre as pessoas. São pessoas que se dedicam, que se esforçam, que aquilo que elas encontram nela de melhor
foi parte dela com ela mesma. São pessoas que não têm respostas, são pessoas que têm perguntas, e são essas perguntas que alimentam ela de ser diferente para a vida. São pessoas que fazem por merecer, são pessoas que se preocupam com o legado, aquilo que ela vai deixar. São pessoas que, sim, têm ambições, mas essa ambição também é parte de uma alegria, que a felicidade é o coletivo, não a individualidade. Que o ter é importante, mas o ser também é importante. São pessoas que conseguem encontrar o equilíbrio, que não culpa o outro, que primeiro olha para si mesmo, que olha para entender quem ela é, qual é o papel dela numa relação, qual é o papel, a responsabilidade dela numa relação a dois, numa relação familiar, uma relação dentro das empresas, ou uma relação com o chefe, ou numa relação política, de viver em coletividade, sociabilidade. Esse é o tipo B. E Epicteto conecta a questão do acaso. E é isso que faz a diferença da vida. A pessoa do tipo A é escrava do acaso. O acaso, se ele for bom, beleza. Mas se ele não for, se algo acontecer que você não previa, aquilo for negativo, ele não sabe lidar com isso. Então, Epicteto dizia que há uma grande vantagem de ser do tipo B. Porque por menos que você, mesmo que você não tenha controle 100% da sua vida, dos 50 você tem. E quando a gente tem pelo menos controle dos 50 que pertence a nós, a gente sabe lidar com o acaso. A gente sabe lidar com aquilo que a vida pode nos pregar de surpresa. Então, isso tem muito a ver com a psicologia positiva. Eu espero que vocês comecem o ano tendendo a ser mais do tipo B. Porque do tipo A, o mundo está cheio. E a gente precisa ser diferente. A gente precisa olhar para as virtudes, os valores, o princípio e se reorganizar mentalmente para que a gente possa começar um ano diferente e talvez um ano mais saudável entre você com você mesmo e você com as pessoas que fazem parte da sua vida. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, que vocês levem isso como uma maneira de refletir sobre o que a gente pode fazer de melhor para o ano que vem, sem colorir, mas dentro do mundo realista, que muito desse mundo depende de cada um de nós. Então, vamos ser um pouquinho mais tipo B. Uou, eu não consigo nem complementar. Muito bom, Marcelo. Muito bom. Excelente. E deixo aqui para todo mundo aí que estiver nos ouvindo, que estiver nos assistindo, um beijo carinhoso, um maravilhoso Natal. Eu não creio que eu deva estar na próxima semana, mas não um feliz ano novo, muita saúde, muita prosperidade, muitos novos caminhos, muitas oportunidades, tá, para todos. E se Deus quiser, 2025 estaremos aqui novamente, firmes e fortes, toda sexta-feira. E vamos que vamos. Eu também quero desejar a todos Feliz Natal, boas festas, boas reflexões de final do ano. E hoje, antes de terminar esse vídeo aqui, vai lá no seu aplicativo de música, procura uma música de uma banda chamada Marillion e coloca lá Go. Coloca a versão ao vivo e ouça ela, que ela tem muito, muito para nos dizer sobre o que a gente conversou hoje. É uma música bem bacana para você começar seu dia de uma maneira alegradora. Beijo para vocês, gente. Estou à disposição. Se quiserem conversar comigo, fique à vontade. O Léo passou aqui meu LinkedIn, pode falar. linkedin.in/Marcelo de Souza Oficial, Marcelo com 2 L's. É isso? Não, Marcelo de Souza Profissional. Profissional? Marcelo de Souza Profissional. Meu e-mail é marcelo com 2 L's, @marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2 L's, Souza com Z. Meu blog é marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2 L's, Souza com Z. Então, e nesse lugar tem meu telefone, tem minha página profissional, tem lá meu portfólio, você me encontra em tudo isso. Isso aí, tá, Marcelo de Souza Profissional. Fechou. Legal, gente. Obrigado. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Desejo muita saúde para todos. Uma ótima sexta, um bom final de semana. Até a próxima. Muito obrigado. Beijo.